Shalom, irmãos. Em tempos de angústia, vamos falar de esperança. Eu quero ler com vocês o capítulo 9 do livro de Ezequiel. Ezequiel é um profeta que foi contemporâneo de Jeremias e eles profetizaram contra Jerusalém a respeito dos seus pecados, das suas idolatrias, das suas feitiçarias. E o capítulo 9, ele em sequência ao capítulo 8, que é bem conhecido, né, quando ele tem a visão que o Eterno manda ele abrir um buraco na parede do templo e ali ele vê toda a espécie de coisas abomináveis. Abominação, irmãos, é algo terrível, terrível, né? Só não é somente um pecadinho, não. É uma coisa terrível que se faz contra o Altíssimo, né? Então ali Ezequiel viu todas as atrocidades que estavam sendo feitas ali no templo. E eu pergunto a vocês, quem cuidava do templo? Eram pessoas do povo, pessoas comuns? Não. Era a elite sacerdotal que, a princípio, foram escolhidos, né, para que fossem os levitas. Neste tempo, acredito que ainda fosse os levitas, né, porém já completamente contaminados, né, pelo paganismo, pelo sincretismo religioso, nada diferente do que vemos nos dias atuais. Quem acompanhou o irmão Marcos Góes, do canal Libertar, ele e a sua esposa, eles estiveram fazendo um tempo, né? Ele diz que foi enviado a Israel para pregar Yahushua, né? Ou Yashua, ele chamava de Yeshua, para os judeus. Ele foi lá com essa missão. Então ele e a esposa, né? Ele pregava em hebraico e ela em inglês. E aconteceu muitas coisas ali. Ele foi cuspido, ele foi perseguido, muito. Quem acompanhou o irmão sabe. Ele acabou por falecer, né? Lá em Israel. E, enfim, irmãos, ele contava, né, que Israel, ele não imaginava que Israel era um lugar tão idólatra, que em cada esquina havia imagens idólatras, todo tipo de abominações, atrocidades, exatamente como Ezequiel viu. Então, irmãos, por que eu trago esse tema no dia de hoje? Para a gente ver o que está acontecendo, né? As coisas que acontecem lá neste estado de Israel. E para quem conhece, né? Muitos negam e muitos acabam por idolatrar Israel, principalmente o meio cristão evangélico. Eu não consigo compreender essa idolatria, porque foi justamente eles que negaram ao Mashiach, a Yahushua. Eles não creem em Jesus Cristo, né, como eles conhecem no meio cristão. Eles não creem, eles mandaram crucificar a Yahushua, ou Yashua, né, ou Jesus Cristo. Eles mandaram crucificá-lo. Até hoje, né, existem aqueles que se dizem judeus messiânicos, sim, que creem, que receberam revelação de que Yahushua seria o Messias esperado, mas a grande massa, a grande maioria não crê. Na verdade, a maioria, até eu arriscaria dizer que a grande massa de Israel é ateu, é um povo ateu. E existe o grupo dos ultra-ortodoxos ou ortodoxos, né? Que acredito que não seja um grande grupo. E então existe muito sincretismo religioso ali em Israel. Então, por que eu vou ler capítulo 9 de Ezequiel? Aí você vai dizer, mas isso já se cumpriu.
Essa palavra já se cumpriu. Sim, se cumpriu no cerco da Babilônia, né, de Nabucodonosor ali contra Jerusalém. Se cumpriu naquele momento. Mas nós sabemos que a palavra, ela age em todo o tempo. Porque nós temos um Deus único, nós temos um Deus que é onipotente, onipresente, onisciente, nele não há sombra de variação, ele é o justo juiz, então a palavra que sai da boca do Todo-Poderoso, ela volta para ele após ser cumprida. Então, os mesmos pecados que foram julgados neste momento serão julgados em todos os tempos, porque ele é justo, nele não há injustiça. Se você colocar isso no seu coração, você se aquieta. Se aquieta, você não teme mal algum. Então eu dou uma passada nos vídeos que falam sobre a guerra de Israel e eu vejo, e justamente são pessoas do meio cristão evangélico idolatrando Israel. Idolatrando, né? E esquecendo, né, da rejeição que eles têm ao Mashiach Yahushua e que eles aguardam ainda um Mashiach, que nós sabemos que será exatamente o anti-Mashiach, né, o anticristo. Então é bem complexo, irmãos, né? E a punição, o julgamento virá não somente para Israel, mas para todos os povos que não adoram ao único Deus, que são pagãos, idólatras. Essa justiça virá sobre todos. Não haverá, como que eu digo assim, não é pelo fato de alguém se denominar Israel, ou povo de Deus, ou a cidade, né, ainda que nós chamamos aí de Jerusalém, não é por isso que está isento dos castigos, né, do Todo-Poderoso, porque ele castiga, ele pune aos ímpios, mas ele protege os seus, os fiéis, que a palavra em todo o tempo diz que há um remanescente. E é sobre esse remanescente que vai falar aqui no capítulo 9 de Ezequiel. Vamos ler. Os castigos de Jerusalém. Ele gritou também em meus ouvidos com alta voz, dizendo: Fazei com que aqueles que têm cobrança sobre a cidade se aproximem, cada homem com as suas armas destruidoras em sua mão. E eis que 6 homens vinham do caminho do portão mais alto, que fica em direção ao norte. Interessante que sempre o juízo, né, faz menção ao norte, tá? E cada homem com uma arma de massacre em sua mão. E um homem entre eles estava vestido de linho. Essa referência ao linho sempre faz referência ao Mashiach Yahushua, né? Suas vestes de linho puro, com um tinteiro de escritor ao seu lado, e eles entraram e se colocaram ao lado do altar de bronze. O altar de bronze aí sempre faz referência também à questão do perdão, né, dos pecados, né, porque quando alguém queria receber o perdão, eles corriam e se agarravam aos chifres dos cantos do altar de bronze. Né? Então, isso faz referência, né? No tabernáculo, então, existia o altar de bronze, onde era feito os sacrifícios, né? E havia uns chifres em cada canto do altar de bronze, e ali se agarravam as pessoas que queriam ali pedir perdão pelos seus pecados. E a glória do Deus de Israel se elevou de acima do querubim sobre o qual estava até a soleira da casa, e ele clamou ao homem vestido de linho que tinha o tinteiro de escritor ao seu lado. Lembram que Yahushua sempre dizia, né, que ele fazia tudo o que o Pai ordenava. Né? Ele faz, não fazia, ele faz tudo o que o Pai ordena, porque ele é um filho obediente. E o Senhor lhe disse: vá pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e põe uma marca sobre as testas dos homens que suspiram e choram
por causa de todas as abominações que são feitas em seu meio. Então, são feitas abominações. Estavam sendo feitas abominações que são relatadas no capítulo anterior. Olha como é que o Todo-Poderoso age. Primeiro ele mostra o pecado, para depois ele vir com a repreensão, para que não chamem ele de injusto. Então ele mostrou a Ezequiel todas essas abominações. Vamos ver as referências aqui. Apocalipse 7:3 diz assim: não firais a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenham selado os servos de nosso Deus em suas testas. Então, a mesma referência aqui de um selamento, de um remanescente fiel, aqui no capítulo 9 de Ezequiel, a mesma referência para o tempo do fim. Tá? Que serão selados na testa os fiéis, aqueles, né, que permanecem junto, né, com o Todo-Poderoso. Apocalipse 9:4, e foi-lhes ordenado que não ferissem a grama da terra, nem nenhuma coisa verde, nem a nenhuma árvore, mas só aos homens que não têm o selo de Deus em suas testas. Tá? Então, no tempo, né, da ira, do derramamento da taça da ira de Deus, somente serão atingidos aqueles homens que não têm esta marcação, este selo nas suas testas. Apocalipse 14:1, e eu olhei e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo o nome de seu Pai escrito em suas testas. Então, o nome do Pai estará escrito em nossas testas. Esta é a marca, este é o distintivo, este é o sinal que separa, né, os eleitos. E aos outros disse ele ao meu ouvir, ide após ele através da cidade e feri. Não poupe o vosso olho, nem tendes pena, matai totalmente velhos e jovens, donzelas e crianças pequenas e mulheres, mas não chegueis perto de nenhum homem sobre o qual estiver a marca, e começai por onde, irmãos? Pelo meu santuário. Então eles começaram pelos homens anciãos que estavam diante da casa. Apocalipse 7:3 dizia, não firais a terra, nem o mar, nem as árvores, mesma referência de antes. Irmãos, o juízo vai começar, né, por aqueles, né, que são destinados a cuidar do templo, a cuidar da casa. Na verdade, nós somos o templo da habitação da Ruach HaKodesh. Hoje, esse templo é representado por cada um de nós. E nós temos o dever de cuidar deste templo. Em todos os aspectos, espiritualmente, fisicamente, né? Então, nós temos que preservar este templo, obedecendo aos mandamentos do Eterno, sendo pessoas leais, sendo pessoas fiéis, em tudo, irmãos, tá? Então, este julgamento, ele vai começar por todos aqueles que se dizem justos, muitos se dizem justos, mas não o são. Versículo 7. E ele lhes disse, profanai a casa, enchei os átrios de mortos, vai adiante, eles foram e feriram na cidade. E sucedeu que, enquanto eles os estavam matando, e eu fui deixado, caí sobre a minha face e clamei e disse, ah, Senhor Deus, tu destruirás todo o resíduo de Israel no derramar da tua fúria sobre Jerusalém? Vamos ver o que fala aqui. Ezequiel 11:13. Sucedeu quando eu profetizava que Pelatias, filho de Benaia, morreu. Então eu caí sobre a minha face e clamei com alta voz e disse, ah, Senhor Deus, darás tu um fim total aos remanescentes de Israel? Então ele me disse, a iniquidade da casa de Israel e de Judá
é excessivamente grande, a terra está cheia de sangue e a cidade cheia de perversidade, porque dizem: o Senhor abandonou a terra e o Senhor não vê. Ezequiel 8:12. Então me disse: filho do homem, viste o que os anciãos da casa de Israel fazem no escuro, cada homem nas câmaras de suas imagens, pois dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Então aqui ele está falando não é para um povo incrédulo. O juízo ali não seria basicamente para um povo incrédulo, mas para o povo de Israel. E quanto a mim também meu olho não poupará, nem terei pena, mas eu recompensarei o caminho dele sobre a sua cabeça. Ezequiel 11:21. Mas quanto àquele cujo coração andar segundo o coração das suas coisas detestáveis e as suas abominações, eu recompensarei o seu caminho sobre suas próprias cabeças, diz o Senhor Deus. E eis que o homem vestido de linho, que tinha o tinteiro ao seu lado, reportou ao assunto dizendo: eu tenho feito como tu me ordenastes. Amém, aleluia. Irmãos, é como eu falei, né? Eu tenho visto alguns vídeos sobre a guerra de Israel e os comentários, né, são tipo: vamos orar porque tem muitos inocentes morrendo. Irmãos, será que nós somos mais justos que o Todo-Poderoso? Será que nós é que somos oniscientes e não o Todo-Poderoso? Será que a nossa justiça está excedendo ao do Todo-Poderoso? Quando a gente usa esse tipo de diálogo, me parece que a gente coloca em dúvida a soberania dele. É complexo isso, irmãos. É complexo. Ou nós confiamos na justiça dele, na soberania dele, ou nós não confiamos. Ou nós confiamos em homens. Porque se morrem, né? Eu tenho duas formas de ver aqui. Muitas vezes crianças morrem ou idosos morrem como um recolhimento do Todo-Poderoso. Ele os recolhe para que não venham a padecer males maiores, tá? E outras vezes ele faz isso como parte da sua justiça. Porque ele conhece o nosso interior. Quando a palavra fala ele conhece o nosso interior, não é somente com relação aos nossos pecados, com relação àquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente faz. Ele conhece o nosso DNA. Isso é muito mais profundo do que você possa imaginar. Quando ele ordenava que o povo de Israel adentrasse naqueles povos pagãos, e exterminasse até o gado, você considera que ele foi injusto? Ou porque ele é soberano e conhece o que está por dentro, o que está lá no DNA de cada pessoa? Então descansa. Todas as coisas já foram profetizadas, tudo isso foi profetizado. É necessário que as escrituras se cumpram para que o Mashiach retorne para buscar sua noiva. É lamentável que o ímpio escolha ainda a impiedade? Mas são escolhas, irmãos. São escolhas. Ou você acha que o Todo-Poderoso faz uma única tentativa para salvar uma pessoa? Não, ele faz inúmeras tentativas. Ele fala de inúmeras formas. Ele é multiforme graça, ele envia pessoas, ele envia situações para que a pessoa se volte para ele, para que reconheça a ele e a seu filho como seus únicos salvadores.
Mas lá ele já falava, né? Ele já falava para os seus profetas. São pessoas de dura cerviz, são pessoas duras de coração. Elas não querem se deixar circuncidar no seu coração, não querem deixar que aquele coração de pedra seja retirado e se coloque um coração de carne. Porque para mim me achegar neste reino celestial, eu tenho que morrer para mim mesma. Eu tenho que matar a minha carne e ser uma nova criatura. Abrir mão de muitas coisas. Os ímpios não querem isso. Os ímpios são arrogantes, os ímpios são soberbos, são vaidosos. Eles sempre se colocam no papel de Deus. Eles nunca vão se humilhar. Eles nunca vão reconhecer a soberania de Deus. Então, a justiça de Deus é certa. A ira de Deus é certa sobre essas pessoas. Não sejamos Maria vai com as outras, irmãos. Comece a pensar com a sua própria cabeça, comece a estudar sobre o novo Estado de Israel. Esse Estado que foi formado em 1948, comece a estudar sobre isso. Amém, irmãos? A palavra está aí para que a gente possa compreendê-la. Porque quando a gente começa a questionar algumas coisas, eu estou questionando o agir do próprio Deus. Eu estou questionando o agir do Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E, de certa forma, eu me coloco acima dele, como se eu fosse mais justa que ele. Amém? Shalom, irmãos. Fiquem na paz.